Capítulo 260. Apostando tudo. O Orc líder arregalou os olhos, então tentou se afastar. Svi. Um brilho vermelho moveu-se com uma velocidade imensa. O Orc líder não entendeu o que foi aquilo. O humano ainda estava no mesmo lugar, com a mesma expressão. De repente o sorriso no rosto do sujeito se ampliou, então ele olhou para baixo. O Orc seguiu seu olhar. Quando viu o que estava no chão, seu rosto encheu-se de medo. Seu braço segurando firmemente o machado estava caído, como um pedaço de carne morta. Uai! O orco uivou de dor, apesar disso seus olhos ainda continham traços de ferocidade. Percebendo que a situação havia se tornado desvantajosa, virou as costas e fugiu. Archie e Túlio foram pegos de surpresa com essa situação absurda. Num momento o orc estava em completa vantagem, com eles mal conseguindo suprimi-lo, mas de repente o tenente conseguiu arrancar um dos braços da criatura, fazendo-a fugir por sua vida. Raul franziu a testa por um momento. Se ele corresse atrás do orc líder em fuga, não conseguiria salvar Fernando. Então olhou na direção do jovem. Ao ver sua expressão, um tom de surpresa e depois um leve sorriso surgiu em seu rosto. Sem hesitar ativou seus passos tirânicos, perseguindo a criatura que fugia. O outro orc líder estava furiosamente correndo em direção ao jovem líder do pelotão 0. Seja Ícaros, Ilgner ou qualquer um dos outros, ninguém conseguia mais alcançar a criatura, sua velocidade era simplesmente muito alta. Apesar disso, Fernando mantinha um rosto calmo e inexpressivo, como se o monstro que estava correndo em sua direção não tivesse nada a ver com ele. Muitos queriam gritar para que ele corresse, mas era tarde demais. Ninguém conseguia entender por que Fernando permaneceu imóvel. Anteriormente mesmo contra um orc líder ferido ele mal havia conseguido sobreviver, agora contra um com força total, a situação era simplesmente desesperadora. Assim que a criatura estava a poucos metros dele, Fernando ouviu uma voz em sua pulseira. "Estou aqui, líder." Ouvindo isso, Fernando sorriu. O orc líder levantou seu gigantesco machado, olhos sanguinários olhavam para o jovem mago humano. O orc sabia que os magos eram simplesmente inúteis em combate a curta distância. Svi. O grande machado cortou o ar numa velocidade absurda, causando um som estrondoso. Apesar disso tudo, mesmo com a morte pairando sob seu rosto, Fernando mantinha um rosto calmo. De repente, algo aconteceu. O orc líder viu uma silenciosa flecha vindo em direção ao seu machado. Ele ficou levemente alerta, já que não sentiu esse ataque até que estivesse tão próximo, mas apesar disso não diminuiu o ritmo. Uma pequena flecha não poderia detê-lo. Bang! A flecha e o machado se encontraram em pleno ar, apenas 50 centímetros antes de atingir o corpo de Fernando. Os olhos do orc líder, que estavam cheios de uma confiança inabalável, se arregalaram. A flecha que parecia inofensiva e fraca, na verdade interrompeu seu ataque. Não só isso, mas ele sentiu um tremor invadindo todo seu corpo, seus membros ficaram dormentes e sua visão turva. Ao longe, a cerca de 20 metros, Kelly estava ajoelhada no chão, suor preenchia todo o seu rosto, apesar disso sua expressão permanecia cheia de crueldade e frieza. Seu arco estava reto e sua mão direita sangrando devido a tanta força humana que havia usado nesse único ataque. Quando a flecha e o machado colidiram, a expressão calma e indiferente de Fernando mudou. Seus olhos ficaram frios e seu corpo se moveu. Zin. Segurando sua espada fórmica com ambas as mãos, um tremor súbito e poderoso surgiu, iniciando-se a partir de seu antebraço, depois braço, pulsos, mão até chegar no punho da espada, que vibrou, zunindo com um poderoso timbre. O orc líder estava atordoado, seu corpo não respondia e seus músculos estavam convulsionando sem parar, ele nem conseguia enxergar o jovem mago à sua frente corretamente, mas sentiu uma sensação de perigo vindo dele. Svi. Perfura. Guai. O orc líder gritou, cheio de medo ao sentir uma forte dor em seu peito. Fernando havia fincado todo o corpo da espada no peito da criatura, atravessando-a. Quando Ícaros, Ilgner, Túlio e Archie viram essa cena, seus olhos se arregalaram, cheios de choque e surpresa. Ícaros principalmente, mesmo sendo um tenente, ele mal conseguiu sobreviver enfrentando um orc líder, mesmo Balena havia morrido na mão de uma das criaturas, mas ali, na sua frente, um pequeno oficial havia de alguma forma derrotado uma dessas coisas. Quando todos achavam que tudo havia acabado, a expressão de Ilgner mudou. "Se afaste, Fernando." Quando ouviu a voz de Ilgner, Fernando também já havia notado que algo estava errado. Ao olhar para o rosto do orc, viu clareza e ódio em seus olhos.
Percebendo que a criatura ainda não havia morrido e se recuperado do ataque de Kelly, Fernando tentou puxar a espada Formig de seu peito, mas para sua surpresa o corpo rígido e poderoso do orc prendeu firmemente. Ambos os braços do orc líder se abriram ao mesmo tempo. Quando Fernando viu isso, uma memória o atingiu, da tenente que morreu pelas mãos de Raul, esmagada. Quando a criatura abriu os braços, ele notou imediatamente suas intenções. Sabendo que morreria em breve, o orc queria levá-lo consigo para a morte. Apesar de saber o que planejava, Fernando também sabia que era impossível desviar ou se esquivar nesse momento. Então pensou em algo. Anteriormente, quando usava a Kyurazer que ganhou de Kalfas, conseguia manipular com alguma facilidade magias. Mesmo que soubesse que era possível imbuir magia no fio da lâmina sem que a mesma tenha runas para isso, sempre achou problemático e difícil, mas agora, com a morte pairando à frente de seus olhos, uma expressão decidida surgiu em seu rosto, ele apostaria sua vida nessa ideia. Com a Formig cravada no peito do orc, ele não conseguia vibrá-la, então começou a imaginar o mana movendo-se para o fio da lâmina. Fernando imaginou um fogo ardente, imaginou seu mana acendendo-se e queimando. Quando os braços do orc líder estavam prestes a fechar-se, pararam de repente, seus olhos estavam cheios de medo, horror e confusão. Ploth! A criatura caiu de joelhos, ambos os braços perderam a força, ficando largados. Seus olhos reviraram-se, então seu peito acendeu-se, como se brasas quentes estivessem queimando em seu interior. Nesse momento, Ilgner e Ícaros chegaram ao mesmo tempo, apenas para ver o orc líder cair, morto. Se como? Ícaros tinha um rosto estranho, sua expressão cheia de complexidade, enquanto encarava o jovem rapaz e o orc líder morto. Fernando mantinha um rosto calmo, mas suas costas estavam encharcadas de suor. Felizmente sua aposta foi bem sucedida. Você queimou ele de dentro para fora? Ilgner disse ao lado, com um rosto surpreso ao ver o peito da criatura aceso como uma lanterna e alguma fumaça saindo de sua boca. O tenente Ícaros finalmente entendeu ao ouvir a observação. Quem poderia imaginar que um jovem oficial seria capaz de matar um orc líder? Se sobrevivermos a hoje, esse garoto vai se tornar muito conhecido. Além disso, aquela flecha. Ícaros pensou, olhando na direção da garota ao longe. Que tipo de ataque foi esse? Fernando fez ouvidos surdos aos comentários. Apoiando seu pé direito no peito do orc, puxou sua espada com força. Quando a Formig saiu do peito da criatura, examinou o fio com cuidado. Ao perceber que se mantinha intacto, soltou um suspiro de alívio. A espada Formig era simplesmente valiosa demais, se não fosse porque sua vida estava em risco, ele jamais teria arriscado-a dessa forma. Se ele a destruísse como aconteceu com a Kyurazer, jamais se perdoaria. Onde está o outro? Fernando perguntou, com um rosto sério. O tenente Raul, ele perseguiu aquela coisa. Archie, que chegou ao lado, disse, com um rosto assustado. Ele mesmo não entendia o que tinha acontecido. O que tem eu? De repente uma voz foi ouvida ao longe. Quando todos olharam naquela direção, viram Raul caminhando calmamente, segurando a cabeça de um orc cheia de tatuagens. Você o matou? Como? Pode ser que você finalmente atingiu o nível de um capitão? Ícaros disse, incrédulo. Diferente do jovem oficial, que usou uma brecha de um ataque para derrotar o orc líder, Raul havia matado a criatura sozinho. Raul não respondeu, mas manteve um sorriso altivo. Tum. 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 Vários orcs ao longe estavam carregando na direção deles. Desde que Fernando deixou de lançar magias, o fogo se apaziguou e as criaturas conseguiram atravessá-lo. Todos tinham rostos sérios, e se prepararam para o confronto. Fernando se afastou, lançando mais lanças de fogo e flechas de fogo. Enquanto o fazia, percebeu os olhares do tenente Ícaros em sua direção, então fingiu tomar algumas poções de mana. Droga, será que ele percebeu? Ele sabia que se o segredo da pedras de mana ou da espada Formig vazassem, as consequências seriam péssimas para si. Enquanto todos lutavam, ouviram gritos e rugidos vindos de trás. Bam! 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 Quando todos olharam naquela direção, viram centenas de orcs correndo em direção a eles. Com isso a expressão de todos mudou. Se eles tivessem que enfrentar ataques de trás e à frente, eles seriam esmagados. Tum! Tum! Bam!
A cavalaria de Lagarto Stark cruzou a dezenas de metros deles, atravessando o mar de orcs e quebrando sua formação de recuo. Ao ver isso, todos soltaram suspiros de alívio. Quando a cavalaria passou, eles finalmente viram a cena que esperavam desde o início dessa batalha. As tropas lideradas pelo Major Dimitri avançavam a plena velocidade, trucidando todos os orcs em fuga. O plano havia sido um sucesso.